uma linguagem de comunicação universal. Qual a preocupação que existe atualmente por parte das empresas em aplicar isto que vai ser falado aqui hoje no mercado atual? Assim, vamos dividir isso de duas maneiras. Há efetivamente uma grande preocupação e um grande interesse, não só a nível de empresas, mas também a nível de entidades. Este projeto é um projeto que foi desenvolvido durante 8 anos, teve não nos segredos dos deuses, mas a ser desenvolvido, e na realidade não existia nada igual. Por isso, quando eu dividi isto em duas partes, como estava a dizer agora, ela surge não só pelo fator e pelo argumento de responsabilidade social, que é grande e cada vez mais é um fator diferenciador, mas também pela própria diferenciação que uma empresa que pegue neste código, neste sistema, neste momento, tem relativamente a outros. E a minha ideia nesta fase de implementação, após um período de reconhecimento e de acreditação, foi procurar que ele fosse alavancado por empresas com notoriedade, com uma forte expressão internacional em termos de marca portuguesa e com uma política de responsabilidade social que se integrasse muito num projeto de inclusão, como é o caso deste. É seguro então dizer que surge no âmbito profissional ao invés do âmbito académico? Ele começou por ser um projeto académico, obviamente que a determinada altura deixou de o ser, com a defesa da tese que foi o meu projeto de mestrado e desde aí todo o projeto e todo o conceito de implementação, todo o trabalho de acreditação e reconhecimento por parte da comunidade científica e académica, mas também da comunidade da sociedade, da classe política, etc. Isto a nível global, estamos a falar de um projeto que não se reduz à dimensão do território nacional, isto é uma linguagem de comunicação universal e que, obviamente, neste momento ele está a ser implementado em vários suportes, em várias áreas, e o processo de internacionalização está neste momento a ser iniciado. Em termos de características de um profissional que queira trabalhar neste ramo, quais são as principais características, as principais habilidades ou valências que cada um deve ter? No ramo do design? Sim. Assim, eu sou um bocado suspeito a responder a isso, porque essencialmente eu acho que é preciso uma coisa, que é ter paixão por aquilo que se faz. E sendo o design, para mim, uma disciplina, uma ciência transversal completamente, abrange várias áreas. Este projeto é um bocado resultado disso, com uma vantagem ou com um motivo de satisfação acrescido, é que conseguiu, como o projeto de design inclusivo que é, transportar ou sair das fronteiras do design propriamente dito. Isto não é uma peça de design feita para designer ver, é uma peça de design desenvolvida para servir a comunidade e a sociedade. Por isso, a paixão e a vontade de pegar em gaps, e isto foi um gap, não existia nada, que permita não só melhorar a qualidade de vida, isto faz, ser inclusivo, isto é, ser único, inovador, universal e made in Portugal, que é uma coisa simpática. Para terminar, quais são as perspectivas futuras? As perspectivas futuras, assim, eu costumo dizer sempre que este projeto foi um projeto que surgiu naturalmente, sem ter a pressa de o fazer. Fui fazendo, sem obrigação, sem ter um deadline para fazer. Isso acabou por ser bom porque deu para que ele fosse todo ele bem sustentado. Agora, é um projeto muito ambicioso, num aspecto de que isto é uma linguagem que, se formos olhar para trás, a última coisa do género que existe é o Braille ou o código Morse. Por isso, acho que logo por aí a ambição é grande, de criar ou tornar isto uma linguagem universal. Ganancioso não é, porque tem uma vida inteira para poder ser implementado. Boa noite. Eu, mais do que vos apresentar um projeto, e já é a terceira vez que cá venho, das outras vezes vim falar de outros assuntos, mas este projeto que eu vos venho aqui apresentar, mais do que um projeto, eu acho que eu venho contar uma história, e eu acho que isto, mais do que isso, é uma história. E é uma história grande, composta por vários capítulos, e eu que dividi isso em 3 partes. A parte vermelha que vem aí, que tem a ver com o que foi a minha tese de mestrado, o azul, a implementação e todo o trabalho de implementação que eu fiz, e a amarelo está aquilo que foi aquela situação de aplicação do próprio projeto em si. Obviamente, com a falta de tempo, vou só falar do laranja, que vocês veem aqui no meio. Por isso, como podem ver, a ausência da cor acaba muitas vezes por nos complicar e nos confundir aquilo que é um conceito universal de comunicação. Estamos a falar de cor, e a cor nem sempre a tratamos da melhor maneira, porque ela nos está tão próxima e nos é tão familiar que nós
é gosto ou não gosto. Para o meu pai só há dois azuis, o claro e o escuro, mas há muita gente que acaba por não ver a cor ou não ter uma noção real do que é cor. Tentei arranjar algo que puxasse a minha área de formação, o design, para a indústria têxtil. E este projeto surge inicialmente direcionado para essa área. E o que é que era? Era arranjar algo que permitisse, neste caso, aos daltónicos, identificarem as cores. E como é que eu teria que fazer isso? E pensando nós, que vivemos numa sociedade cada vez mais individualizada, em que a dependência de terceiros nem sempre é possível, a cor ou a errada interpretação da cor num contexto social ou profissional suscita muitas vezes situações de constrangimento e até juízo de valores errados. E aí temos um bocado a base deste meu projeto. Se vocês virem um indivíduo com umas calças roxas, uma camisa amarela e uma gravata azul claro, com uma bengala e com os óculos de sol, naturalmente dizemos, pá, coitado, é sério. Mas se ele não tiver a bengala, ele é um parolo desgraçado. Por isso a ideia, o juízo de valor que a sociedade faz perante uma limitação ou uma deficiência que não é visível aos nossos olhos, tem sempre uma conotação muito negativa, muito depreciativa. E então, o que é que eu vou fazer? Perceber o que era o daltonismo. E aí deparei-me logo com uma questão, é que não há dados oficiais. São todos oficiosos, porque não há um daltónico não tem na testa uma luzinha que pisca a dizer eu sou daltónico. Por isso, tudo o que foi, ou tudo o que era informação sobre daltónicos, havia situações técnicas ao nível da oftalmologia e da ciência médica que explicavam o que era o daltonismo. E logo aí o daltonismo é muito fácil de explicar. E a própria sociedade também não estava muito sensível a isso. O que é o daltonismo, ou o que é ser daltónico? É uma deficiência, ou uma limitação de transmissão hereditária, que não tem cura, transporta-se de pais para filhos e que estima-se que existam cerca de 10% dos homens do mundo sejam daltónicos, que é significativo. E isto maioritariamente homens. Apenas 2% dos daltónicos são mulheres, porque está associado ao cromossoma X, a cor, o vermelho e o verde. Nós vemos em RGB, o vermelho e o verde estão associados ao cromossoma X, nós só temos um, por isso recebemos um defeituoso, somos daltónicos. Uma mulher, para ser daltónica, tem que ter os 2X defeituosos, porque senão um compensa o outro, torna-se portadora, mas não daltónica. Por isso, a ideia é arranjar algo que oriente o daltónico. Obviamente que o daltónico não vai distinguir um vermelho Ferrari de um verde Benetton, mas ele vai saber que aquilo é o vermelho. O que é que eu fui fazer? Fui estudar os códigos. E desde sinais de trânsito, sinais de terra-ar, Código Internacional das Bandeiras, etc., etc., a ideia foi pegar em algo que se tornasse universal e, nesse caso, temos a cor e a forma como dois elementos essenciais para criar uma linguagem universal. Por isso, tendo todo este conceito, eu tinha que partir para o desenho de uma forma ou de um código que facilmente se tornasse universal. E tinha que arranjar um pressuposto fácil também. E através de um conceito de aprendizagem ou do conhecimento adquirido que nós todos tivemos, o conceito das cores primárias, da mesma maneira que nós vemos em RGB, e o daltónico também o vê, mal, mas vê. Mas na escola todos nós tivemos uma caixinha de guaches. E essa caixinha de guaches tinha 3 guaches, que eram as 3 cores primárias mais o branco e o preto. E mesmo não as vendo, o daltónico ou nós acabámos por aprender a misturá-las. E então o que eu fiz foi, a cada uma dessas 3 cores, associar-lhes um símbolo. E este símbolo foi logo aí o primeiro desafio que eu tive, ou a primeira guerra que eu travei como designer, que foi, eu tenho que fazer uns símbolos que não sejam para designer ver, como dizia há bocado, mas que sejam fáceis de integrar no vocabulário visual de cada um, que sejam possíveis de serem reproduzidos em diversas dimensões, em diversas técnicas, estamparia, serigrafia, impressão, tudo, fosse o que fosse, e que essencialmente não se desvirtuassem, porque senão isto começava a perder referências ainda estando numa fase de nascimento. Por isso, e que se relacionassem entre eles também. Por isso, a ideia, a cada uma destas cores atribuir um símbolo
E através do conceito da rosa das cores que todos nós aprendemos na escola, todos estes, ou apenas estes 3 símbolos desdobravam nas outras cores. Se eu juntar o azul com o amarelo tem o verde, o vermelho com o amarelo tem o laranja, por aí dentro, através desses 3 símbolos. Describe